Graças a paz, queridos. Esse é o nosso curso de escatologia. E escatologia significa o estudo das últimas coisas. E o tema da nossa aula de hoje é o princípio das dores. E o texto base que nós vamos utilizar se encontra no livro de Marcos, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 13. Lembrando também que Lucas e Mateus, eles apresentam uma exposição desse mesmo texto, que é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus. No caso de Mateus, nós encontramos esse mesmo texto no capítulo 24, e no caso de Lucas, nós encontramos o mesmo texto no capítulo 21. Lembrando que os autores, eles contam o mesmo sermão, mas de forma diferente e com algumas informações também diferentes, tá ok? Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, certo? Na passagem de Marcos, para a gente então entender o que é que Jesus Cristo estava falando sobre o princípio das dores. E diz assim, a partir do versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, então Jesus estava no templo, no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, com os seus discípulos. Eles estavam observando a magnitude do templo. Então, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Jesus disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores, ou o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como um testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ok? Então nós estamos diante de uma profecia de Jesus, e nessa profecia é uma profecia bem ampla, e dentro dessa profecia se encontra ali uma profecia chamada de o princípio das dores. E nós vamos entender o que é o princípio das dores, ok? Então, continuando aqui, nós estamos estudando sobre escatologia. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui um breve resumo da era escatológica onde a gente está inserido, tá ok? Então, olha só aqui as eras escatológicas. Nós estamos no princípio das dores, que se encontra aí nessa parte amarela aí do seu vídeo, da figura, onde você observa. Perceba que o princípio das dores acontece antes da apostasia. Vai haver um período da história em que a apostasia, o abandono e o repúdio da fé, ela vai se intensificar. E a apostasia, ela antecede a grande tribulação. Então, quando essa apostasia se intensificar,
esse abandono da fé, o repúdio da fé cristã, o repúdio ao Evangelho de Cristo, e nós aí já estamos pavimentando o caminho para que isso aconteça, haverá então a grande tribulação com a manifestação do anticristo. Depois da grande tribulação, Jesus Cristo volta e então nós participaremos de um grande juízo. E depois do grande juízo teremos novos céus e nova terra para aqueles salvos em Cristo Jesus e o lago de fogo eterno para aqueles que não acreditaram em Jesus. Então perceba que nós estamos exatamente nessa parte amarela da figura que simboliza o princípio das dores. Nós estamos vivendo essa era, ok? Então, os discípulos de Jesus, eles fazem uma pergunta muito interessante para Jesus. Eles estão ali no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, e eles perguntam a Jesus, mas mestre, você profetizou sobre a destruição do templo. Mas assim, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Isso lá no versículo 3. Então essa pergunta, ela possui 3 elementos, ok? Os discípulos perguntam quando o templo seria destruído, quando Jesus voltaria e quando seria o fim do mundo. Em uma pergunta só, eles fazem 3 perguntas sobre a destruição do templo, sobre quando Jesus voltaria e quando seria o fim do mundo. Na verdade, é que os discípulos estão perguntando para Jesus sobre sinais, sobre evidências e sobre indicações de quando isso iria acontecer. Jesus profetizou a destruição do templo, profetizou que ele voltaria e profetizou que esse mundo, essa filosofia de mundo, um dia iria passar. Então os discípulos estão pedindo sinais, indicações, evidências de que essas coisas realmente iriam acontecer. Ok? Então a resposta de Jesus é muito ampla, certo? E nela nós podemos observar aí que ele fala de muitas coisas nessa resposta, nessa profecia, nesse sermão escatológico. Ele fala da destruição do templo, ele fala de sua segunda vinda, ele fala do fim desse sistema mundano, sistema filosófico, certo? Desse mundo. E fala também das coisas que haverão de acontecer até lá. Coisas que antes haverão de acontecer até a sua vinda e até a destruição do mundo. Ok? Então perceba que nesse sermão as profecias elas estão misturadas, certo? E muitas vezes é difícil separar sobre as coisas que Jesus Cristo está falando, está profetizando. E eu costumo comparar esse sermão escatológico de Jesus com um sorvete de sabor napolitano. Se você parar para pensar, napolitano é um sorvete só, mas ele tem 3 sabores. É como o sermão de Jesus Cristo. É um sermão só, mas ele contém 3 profecias. Uma profecia só, mas dentro dessa profecia ele profetiza 3 vezes, certo? Então é preciso a gente ter um cuidado, porque uma hora Jesus Cristo está falando da destruição do templo, depois ele diz que volta, só que o templo é destruído no ano 70, só que ele não voltou. Por que ele não voltou? Porque ele estava falando de uma outra coisa que era necessário que acontecesse para que ele pudesse voltar. Então temos que ter atenção nesse texto e cuidado. Certo? Então Jesus Cristo, ele dá sinais da sua volta, ele dá sinais da destruição do sistema filosófico dessa nossa era, certo? E esses sinais, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? De confirmar que as palavras de Jesus, elas são verdadeiras. Então Jesus falou que vai acontecer, então vai acontecer. E também de nos dar a certeza de que tudo que Jesus falou
vai acontecer, é verdade. E esses sinais, eles não apontam para uma data no calendário, certo? Jesus Cristo não nos deu esses sinais para que a gente ficasse marcando o dia e a hora que Jesus Cristo vai voltar. Na verdade, ele nos deu esses sinais para nos dar a certeza que ele vai voltar. É como se ele estivesse falando, olha só, o templo ele vai ser destruído, a cidade de Jerusalém vai ser arrasada. E vocês querem saber mais de uma coisa? Eu vou voltar. E esse sistema mundano vai ser destruído. Vocês querem ter sinais de que as minhas palavras são verdades? Então eu vou dar aqui alguns sinais que vão acontecer antes da minha volta. Primeira coisa que aconteceu, o templo foi destruído e a cidade de Jerusalém foi arrasada pelos romanos no ano 70, certo? Então, aquilo que Jesus falou, uma das coisas já aconteceu. Aí Jesus vai revelando mais algumas coisas de forma progressiva. Ele falou que muitos sinais iriam acontecer e nos deu esses sinais do versículo 3 ao versículo 13, para justamente dizer, olha, quando isso acontecer, lembre-se do que eu falei, eu vou voltar, certo? E para vocês terem a certeza que eu vou voltar, essas coisas vão acontecer, para que vocês possam ter certeza de que as minhas palavras são verdade. Então, são sinais para nos dar certeza, e não para a gente usá-los como um calendário, de que logo, logo Cristo vai voltar. Não é isso, certo? Então, continuando, nós vamos analisar aqui as características, os acontecimentos do princípio das dores. E o primeiro deles é o surgimento de falsos profetas. Jesus profetizou isso, está ali no versículo 5 e 6. Ele diz, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos, certo? Então Jesus aqui dá uma advertência, olha só, muitos falsos profetas irão surgir antes da minha volta. E enganarão a muitos. Tenham cuidado para que vocês não sejam enganados. Então, quais são as características dos falsos profetas, segundo Jesus? Eles viriam em grande número. Hoje, a gente pode ver um grande número de igrejas surgindo. E muitas igrejas pregam um evangelho diferente do que Cristo pregou. Pregam o homem no centro do universo. Pregam sobre o valor do homem, certo? Quando que a Bíblia fala que sem Cristo nós não temos nenhum valor. E muitos também viriam em nome de Jesus, certo? Muitos viriam e iriam enganar muitas pessoas dizendo, olha só, eu estou falando essa minha verdade em nome de Cristo. Além de também dizerem que é o próprio Cristo, certo? De olharem para as pessoas e dizer, olha só, olhem para mim, eu sou o Cristo, acreditem em mim, eu sou o Cristo encarnado. E muitos surgiram assim, certo? E outra característica é que falsos profetas enganariam a muitos. E a gente percebe que grandes multidões são levadas por esses falsos ensinamentos, por essas falsas igrejas, por esse falso evangelho. Nós temos um exemplo claro, já depois da profecia de Jesus, em Atos 5, do 36 ao 37, Teudas e Judas, que se passaram por Messias, o enviado de Deus, certo? Para lutarem contra o Império Romano. Teve um judeu chamado Bar Kokhba, que viveu ali por volta do ano 130 depois de Cristo, isso depois da profecia de Cristo, e ele liderou uma revolta contra Roma, porque os judeus eles esperavam que o Messias viria para governar sobre Israel e tirar ali o jugo do Império Romano, acabar, destruir o Império Romano. E muitos apareciam e levantavam uma revolta contra o Império Romano, liderados por esse falso Messias. E foi no caso
desse judeu do ano 130 depois de Cristo. O que aconteceu? Muitos judeus acreditaram nele. Ele liderou uma revolta contra o Império Romano. A cidade de Jerusalém já estava arrasada, já tinha sido arrasada no ano 70, certo? Depois de 60 anos, ela foi destruída por completa. Mais uma vez aí, o Império Romano arrasando a cidade de Jerusalém, prevalecendo sobre o povo judeu. Ok? Continuando, os falsos profetas e as seitas, certo? Característica muito comum de hoje em dia em nossa sociedade é o surgimento de seitas. Mas como descobrir uma seita? Uma seita, ela costuma tentar descobrir o dia da volta de Jesus, certo? E elas surgiram assim, tentando descobrir a volta de Jesus, e erraram. Então, muitas dessas seitas, elas tentam ali calcular a volta de Jesus. No primeiro cálculo eles erram, claro, e eles tentam calcular uma outra data, e sempre vão errando. E é muito comum dessas seitas. Outra característica de uma seita é que elas seguem sempre um outro livro além da Bíblia, certo? Se vocês perceberem, olhem para essa religião, essa seita, e vejam como eles seguem um outro livro e como eles são manipulados por uma grande instituição que ali vai discipulá-los para que eles pensem de acordo com aquela instituição. Então a palavra final não é da Bíblia, a palavra final é da instituição que cria doutrinas baseadas na Bíblia, mas não rendidas à própria palavra do Senhor, certo? O que eles fazem é manipular a palavra de Deus. Então, uma seita também ela tem uma visão distorcida da pessoa de Jesus. Quando você conversar com uma pessoa de uma outra religião, uma pergunta interessante que você pode fazer para essa pessoa é: quem é Jesus para você? Muitas seitas acreditam que Jesus Cristo é um anjo. Outras acreditam que você pode ser igual a Jesus Cristo. Você pode atingir um grau elevado de espiritualidade ao ponto de se tornar como Jesus. Outras seitas vão dizer que eu e você, nós podemos ser deuses, certo? Mas a advertência de Jesus no versículo 5 é: cuidado, que ninguém os engane. Muitos falsos profetas irão surgir. Olhem só as minhas profecias, olhem para a palavra de Deus. Cuidado. Então, além dos falsos profetas, Jesus profetizou que iriam surgir muitas guerras. Olha só o versículo 7 e a parte A do versículo 8. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então é muito interessante, ele diz assim: é necessário que essas coisas aconteçam, certo? O próprio Deus falando que havia necessidade de que isso acontecesse, que ele estava no controle de tudo que estava acontecendo na terra, certo? Então, como acreditar em Jesus nessa profecia do surgimento de guerras, naquele período que ele falou para os seus discípulos, naquele ano que ele falou para os seus discípulos, certo? Como acreditar em Jesus se o Império Romano daquela época havia estabelecido a Pax Romana, certo? E desfrutava de paz por várias décadas, certo? A Pax Romana era uma filosofia implantada de paz plena sobre a terra e sem guerra. Ok? Como acreditar nessa profecia de Jesus se o Império já desfrutava de décadas e décadas de paz? Então, para você ter uma ideia, depois dessa profecia de Jesus, 40 anos após a sua profecia, começou a ter guerras internas em Roma. E 4 imperadores foram mortos em um só ano. Tá aí Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano. Então, outra coisa é que os bárbaros invadem o Império Romano.
Então perceba que depois da profecia de Jesus, guerras e mais guerras começaram a surgir ali no Império Romano e se espalhar pelo mundo. Para você ter uma ideia, nos últimos 300 anos, houve mais de 300 guerras só na Europa. E desde essa profecia de Jesus, o mundo ele não descansou um único dia, certo? Porque guerras e mais guerras e rumores de guerra nós vemos na televisão. Então o mundo não descansou depois dessa profecia de Jesus, certo? Então a advertência de Jesus ele diz assim, ainda não é o fim, lá no versículo 7 do capítulo 13 de Marcos. Então muitas vezes a gente olha para essas guerras e para esses acontecimentos dos últimos dias, o princípio das dores, e a gente já entende que é o fim, que Jesus Cristo vai voltar hoje ou amanhã. Mas ele disse, olha só, ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam. Então o fim do mundo não virá por meio de uma guerra. O homem ele não irá se destruir, certo? Então, muitas pessoas entendem que o mundo vai acabar através da destruição do próprio homem. O homem vai destruir a si. O homem vai destruir a própria humanidade. Mas o que Jesus disse é, ainda não é o fim. O homem não tem capacidade de se autodestruir, de destruir toda a humanidade. Certo? Então, o mundo não vai ser destruído por uma guerra nuclear. A maldade do homem não vai pôr fim à humanidade. Quem vai pôr fim nesse sistema filosófico do mundo, certo? Nesse cosmos, é o próprio Deus. Então as guerras mostram que os homens são incapazes de resolver os seus problemas. Então é por isso que Jesus Cristo fala, é necessário que essas coisas aconteçam, para mostrar a incapacidade do homem de resolver os seus problemas. Ok? Você vê também que a própria ONU ela não tem essa capacidade de pôr fim na violência humana, de pôr fim no coração pecaminoso do homem. Porque guerras e mais guerras sempre acontecem e irão acontecer. Então a pergunta é baseada nessa profecia de Jesus. As guerras entre Israel e Palestina marcam o fim do mundo? E a resposta que nós temos aqui é não. Certo? Jesus disse que não seria o fim e sempre houve guerras em Israel. Por exemplo, Jesus não voltou depois das guerras do ano 70 e da guerra dos 6 dias. Certo? Porque sempre quando a gente olha as notícias nos jornais sobre Israel, a gente pensa que Jesus Cristo vai voltar. E sempre houve guerras em Israel. E o próprio Jesus disse que não seria o fim. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo profetizou sobre a destruição de Israel, de Jerusalém no ano 70. E realmente ela foi destruída. E Jesus Cristo não voltou. Certo? E ali por volta do ano de 1946, 47, houve muitas guerras em Israel para que eles voltassem a desfrutar de suas terras, os israelenses, nessa data. E houve ali a Guerra dos 6 Dias, onde Israel vai lutar contra o Egito, contra a Síria, contra esses países que têm a sua religião baseada no islamismo. E Jesus Cristo não voltou. E depois de 1948, onde Israel se torna um Estado, sempre teve guerras e mais guerras. Jesus Cristo não voltou ainda. Então, Israel, a guerra entre Israel e Palestina não é o calendário de Deus para que Jesus volte, certo? Porque sempre teve guerras ali e haverá mais guerras ainda, ok? Uma outra pergunta, quando a gente vê essas guerras, nós somos tendenciosos a orar por Israel, certo? A ter compaixão de Israel. E a pergunta é, nós devemos orar pedindo paz para Israel? A resposta é, nós devemos orar pedindo paz para todas as nações, e não somente para Israel de forma especial. Ok? Nós não podemos olhar Israel de forma especial, somente Israel de forma especial.
Nós precisamos olhar para todas as nações de forma especial, com misericórdia, clamando ao Senhor que tenha misericórdia sobre essas nações e sobre esses povos, para que eles se convertam aos pés de Jesus Cristo. Então, Israel não tem mais um papel específico dentro da história da redenção, certo? O que Deus tinha para fazer com a nação de Israel, ele já fez. O seu povo não é mais a nação de Israel, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então Israel não é mais o povo de Deus, mas sim ele foi o povo de Deus usado no Antigo Testamento. Agora o povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo. E esse povo está espalhado pela Palestina, pelo Irã, pela Nigéria, por Israel. Certo? Então devemos orar por todas as nações e paz por todas as nações. Ok? Então, outra profecia que Jesus Cristo falou foi sobre terremotos e fomes. Olha só o que Marcos 13, 8b diz. Haverá terremotos em vários lugares e também haverá fomes. E pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21 complementa no versículo 11. Certo? Perceba que ele fala de pestes, que está aqui englobado, epidemias, pandemias, certo? Doenças fatais, acontecimentos terríveis aqui relacionados a tsunamis, furacões, certo? Então Jesus profetizou tudo isso. E realmente a gente percebe que muitas dessas coisas estão acontecendo. E para você ter uma ideia, nos anos 60 e 80 depois de Cristo, houve uma grande fome em todo o mundo. Ali em Atos 18, 28, está registrado. E durante essa fome, quem era o imperador de Roma era Cláudio. E essa fome foi tão grande que ela comoveu toda a igreja cristã, ao ponto dos irmãos eles levantarem uma oferta para que essa oferta ajudasse ali os pobres de Israel, mais precisamente os pobres de Jerusalém. Então os irmãos de todo o globo se juntaram e enviaram ofertas ali para Israel, ok? Certo? Então ali, depois da profecia de Jesus, Jesus profetizou isso mais ou menos ali no ano 30, no ano 30 a 33, e por volta do ano 60 ao ano 80, essa fome ela acontece, certo? E depois de sempre a humanidade teve problema com fome, ok? Na década de 70, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e destruiu as cidades de Pompeia e Herculano, certo? No século XIX, ocorreu mais de 700 tremores e terremotos, certo? Então, é muito comum a mídia relatar em nossos jornais notícias sobre enchentes, sobre furacões, sobre tempestades, secas, pestes, doenças. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Isso está englobado, esse acontecimento da pandemia está englobado nesse sermão escatológico de Jesus no princípio das dores e nessa profecia de pestilências, certo? De epidemias, de tremores, de terremotos, de fome, certo? E alguns estudiosos falam que depois dessa pandemia o mundo experimentará um período de grande fome global, certo? Então tudo isso está interligado, certo? Então, continuando, é interessante o que Jesus disse no versículo 8. Olha só, ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam. E essas coisas são o princípio das dores. É apenas o princípio de uma grande dor que está por vir. Marcos 13, 8. Então ele usa aqui uma analogia de um parto, certo? E de uma mulher. Para você ter uma ideia, o parto de uma mulher ela acontece mais ou menos em 3 etapas.
primeiramente tem as contrações. A mulher começa a sentir algumas dores, certo? Com horário regular, certo? E essas contrações simbolizam o princípio das dores que Jesus falou. No momento de ter o bebê, a mulher sente antes essas contrações. Geralmente ela começa a sentir algumas dores, essas dores são regulares, acontece mais ou menos umas dores... Acontecem essas dores e no momento que acontecem essas dores elas começam a diminuir e depois dessa diminuição passa mais ou menos meia hora e a dor volta a acontecer. Depois desse intervalo de meia hora ele diminui. Ela fica vindo de 15 em 15 minutos, depois de 10 em 10 minutos, depois de 5 em 5 minutos e depois é chegado o momento tão intenso que é o momento do parto. Esse momento do parto, da grande dor, é o momento da grande tribulação. Então, o princípio das dores ele vem primeiro, depois vem a grande tribulação, que é representada aí pelo parto, certo? É o momento que o bebê tem que sair, é a grande dor, ok? Então, a grande tribulação, ela vem após o princípio das dores. E depois do parto, a grande dor, vem então o bebê nos braços da mãe. O bebê então sai, que simboliza então a volta de Jesus. Depois da grande tribulação, Cristo irá voltar. Então a pergunta aqui no balão verde é: qual evento escatológico nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo as contrações, o parto ou o bebê nos braços? Nós estamos vivendo as contrações, o princípio das dores, ok? O princípio da dor de um parto é as contrações, certo? Então nós estamos vivendo nesse evento escatológico. Nós já estamos experimentando a presença de falsos profetas, a presença de guerras, a presença de fomes, terremotos, pestilências, certo? E sinais, grandes sinais do mar, como furacões, nós estamos experimentando vulcões em erupção, ok? Então nós estamos no princípio das dores. Outra característica e outro evento é a perseguição e martírio dos cristãos, ok? E depois que Jesus Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus, a perseguição ela começa a aumentar, ok? Olha só o que ele diz no versículo 9 de Marcos 13. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis. Lucas 21:11 complementa. Vocês serão traídos até por pais, por causa do evangelho, por irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, uma característica dos últimos dias do princípio das dores, é que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Nós seremos odiados porque seguimos a Jesus. Nós seremos odiados porque vivemos o Evangelho de Jesus. Seremos odiados porque proclamamos as verdades confrontadoras do Evangelho de Jesus. Certo? Então, Jesus profetizou e logo começou a perseguição. Para você ter uma ideia, quando a sinagoga ela pegava um seguidor de Jesus, um proclamador do Evangelho, ela aplicava a pena de 40 açoites naqueles que eram considerados apóstatas do judaísmo. Então, olha só a atenção aqui, você ser um seguidor do judaísmo e você já abandona a fé no judaísmo e passa a seguir a fé no Evangelho de Cristo e começa a proclamar essa fé. Você já era perseguido e você já enfrentava aí de cara 40 açoites ali no tribunal.
E lembrando que esses açoites não eram só com material de borracha ou de couro. Nesse material de borracha ou de couro, ele era composto ali por ossos, por metais, certo? Ali em forma de esferas. Eles colocavam todos esses materiais de ossos e metais em forma de esfera, certo? Nessa borracha, certo? E começava a açoitar ali os irmãos que agora criam em Jesus. A gente começa a entender nessa verdade um pouco sobre a carta aos Hebreus, porque os irmãos estavam abandonando o judaísmo para crer em Jesus. E por causa dessa perseguição, muitos desses irmãos estavam pensando em abandonar o Evangelho de Cristo Jesus. E a carta aos Hebreus é uma carta de esperança, uma carta de advertência para que aqueles irmãos não abandonassem a fé, não olhassem para trás e esquecessem de Jesus, não voltassem ao judaísmo, certo? Nós tínhamos, por exemplo, a lei de César, que exigia a adoração ao imperador, certo? E quem não adorasse ao imperador como Deus, o imperador acabava matando, prendendo, torturando e saqueando os bens dessas famílias. Então, se você perceber, as cartas do Novo Testamento, a maioria delas são cartas que irão incentivar esses irmãos a não desistirem em meio às provações, por causa disso aqui. Então, todo o objetivo dessa perseguição também serviria como provação da fé desses irmãos e também para que eles testemunhassem sobre Cristo Jesus quando eles fossem perseguidos. Então a igreja ela crescia em meio à perseguição. E até hoje a igreja cresce em meio à perseguição. Está lá em Lucas 21:3, uma oportunidade de testemunhar. Será para vocês uma oportunidade de dar o testemunho da fé de vocês. Certo? Então, continuando. Depois que Jesus profetiza, é uma perseguição após a outra. Nós temos aqui o caso de 10 perseguições pagãs durante o Império Romano. Começaram com o imperador Nero e terminaram com Diocleciano, o último perseguidor romano. Diocleciano, em uma festa chamada Terminália, ele prometeu aos seus deuses que destruiria todos os cristãos que ele pudesse destruir. E Nero, muitos já conhecem a história de Nero. Nero foi um imperador louco, certo? Ele matou muitos dos seus familiares. Ele colocou incêndio em Roma e culpou os cristãos. Depois que ele culpou os cristãos por esse incêndio em Roma, que ele próprio fez, muitos cristãos começaram a ser perseguidos. Muitos cristãos ali no Coliseu de Roma eram jogados às feras, como espetáculo para a população de Roma. Muitos iriam assistir ali o martírio desses cristãos ali no Coliseu, simplesmente para se divertirem. Então, muitas famílias ali, mães amamentando, bebês naquele local, eram jogados aos leões, certo? Que atacavam esses cristãos. Muitos eram queimados também para servir de tocha nas noites de Roma, certo? E Tertuliano, que é um dos pais da igreja, ele escreve algo muito interessante. Ele foi mais ou menos contemporâneo de Diocleciano. Ele escreve: pode nos massacrar, pode nos moer, pode nos matar. Quanto mais você nos apertar, mais nós nos multiplicaremos, porque o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então isso é uma grande verdade. A igreja ela avança durante a perseguição. A igreja ela se aproxima de Deus durante a provação. Então, quando nós estamos desfrutando de muita paz, isso lembra o momento dos juízes, onde Deus trazia o livramento, o povo desfrutava de uma era de paz e logo o povo esquecia de Deus. Aí Deus, para que o povo se voltasse a Ele, mandava uma nação para perseguir
aquele povo da época dos juízes. E acontece muitas vezes dessa forma. Muitas vezes a gente relaxa na oração, no amor pela palavra de Deus, no discipulado, porque estamos desfrutando momentos de paz. E quando a coisa pega, quando a perseguição vem, nós então começamos a nos lembrar de Deus, a se apaixonar novamente por sua palavra, por estar aos seus pés. Então, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Certo? A igreja ela experimenta um grande avivamento quando ela é perseguida. E muitas vezes, quando a imoralidade, o caos social, certo? A corrupção, a injustiça toma conta de uma nação, ou é uma característica que aponta para a volta de Jesus, certo? Que Jesus Cristo vai voltar logo e vai julgar as nações, ou então Jesus Cristo vai promover um grande avivamento através da perseguição, certo? Ok? Então, muitos cristãos foram perseguidos pela Santa Inquisição da Igreja Católica Romana, ok? E nessa Inquisição os cristãos passavam por uma série de perguntas, certo? E muitos que abandonavam algumas doutrinas daquela época começavam a sofrer ali um determinado tipo de massacre por essa Inquisição, determinado tipo de tortura. Nós vemos também que é muito comum a perseguição dos cristãos nos países comunistas, nos governos comunistas e ateístas. Muitos são ali incentivados a adorar o Estado comunista. E se não adorar, as suas famílias perdem os benefícios. Nós vemos isso também, essa perseguição por boa parte dos governos muçulmanos, que perseguem aqueles cristãos que abandonam a religião muçulmana. E é muito comum também, muitos de nós sofremos ataques, até mesmo pelos nossos familiares, certo? Quando a gente então decide viver o Evangelho de Jesus Cristo, muitos familiares nos abandonam, muitos amigos também nos abandonam, ok? Nesses países muçulmanos, muitos entregam seus filhos à morte ou à prisão. Eles preferem ver os seus filhos mortos ou presos a abandonar a religião muçulmana, o islamismo, ok? E é muito comum também experimentarmos perseguições nas universidades, ok? As universidades que tiveram seu surgimento durante o período da Reforma, que incentivou muito o surgimento das universidades e do avanço da ciência, das escolas, da leitura, certo? E muitos dos cientistas eram cristãos, e hoje nas universidades é totalmente diferente, é um ambiente ateísta, é um ambiente onde o homem é o centro do universo, e aí nós somos perseguidos, certo? Por causa do Evangelho de Cristo. Então tudo isso foi profetizado como o princípio das dores. A própria mídia persegue demais os cristãos e propaga ideias, certo? Contrárias ao Evangelho de Cristo Jesus. Isso é uma afronta ao Deus Santo. O novo convertido deve ficar sabendo que logo no começo da sua carreira cristã que estão profetizados sofrimentos, martírios e perseguição contra a igreja. O verdadeiro cristianismo não é o que promete um caminho para a realização pessoal nesse mundo. Então, é profetizado logo logo que a gente inicia a nossa caminhada cristã, é necessário entender que o próprio Jesus profetizou sofrimento, martírio e perseguição contra o seu povo, certo? Um evangelho totalmente diferente do evangelho que é pregado nesse mundo de realização pessoal. Então se prepare por perseguição.
Então, a quinta e última foi a pregação universal do Evangelho. Olha só o que ele diz em Marcos 3,10. É necessário que antes da minha vinda o Evangelho seja pregado a todas as nações. Depois que Jesus profetiza, o Evangelho se espalha. E ele vem se espalhando, certo? Por toda a terra. Então, a pregação do Evangelho a todas as nações está mencionada nos meios dos versículos que falam sobre perseguição, certo? No versículo 9 até o 11. Então, Jesus Cristo fala de pregação do Evangelho no meio de profecias relacionadas à perseguição. A gente então conclui que é em meio às perseguições e sofrimento que a igreja avança. É em meio às perseguições e sofrimento que o Evangelho avança, que o Evangelho se propaga, certo? Então, para que a igreja pregue o Evangelho de forma saudável, ela deve experimentar, ou ela vai experimentar sofrimento, perseguição, certo? Então, os apóstolos se espalharam e Paulo, no ano 70 depois de Cristo, já havia evangelizado grande parte do mundo conhecido. O próprio apóstolo Paulo, ali antes um pouco do ano 70, já havia feito ali as suas 3 viagens missionárias e evangelizado boa parte do mundo conhecido naquela época. O evangelho se espalhou com a atitude dos discípulos e do apóstolo Paulo. Nós temos aqui no ano de 1455 o desenvolvimento da imprensa com Gutenberg. Para você ter uma ideia, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. E hoje a Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro mais traduzido do mundo, certo? Logo após ali do ano 1455, em 1517, nós tivemos ali a Reforma Protestante, ok? E a Reforma Protestante, ela vai incentivar o desenvolvimento das universidades, ela vai incentivar o desenvolvimento da ciência, ela vai incentivar o desenvolvimento da leitura, porque antes a leitura era restrita à classe nobre. Somente os nobres tinham a oportunidade, por exemplo, de ler a Bíblia. E os cultos na Igreja Católica Romana ali eram ministrados em latim. E muitos não entendiam o latim. E agora ali, o povo tinha a oportunidade de ler a palavra de Deus em seu próprio idioma. Então houve um progresso aí do Evangelho de Cristo, um avanço. Hoje nós temos rádio, televisão. Se você quer tirar alguma dúvida da palavra de Deus, você pode ver pastores sérios, renomados na internet. Livros, nós temos a propagação de livros dos mais variados temas relacionados à palavra do Senhor. Então, os meios de transportes mais avançados, avião, ônibus, agora nós não temos as dificuldades que Paulo tinha na sua época. Agora, com o avião, a gente pode visitar vários países. Com o ônibus, a gente pode visitar várias regiões do nosso Brasil. Certo? Então, o Evangelho tem se propagado às nações. Ok? Então, no que podemos tirar como aplicações sobre esse sermão de Jesus em nossas vidas? O que nós podemos aprender? Primeiro, as palavras de Jesus são verdadeiras. Boa parte do que Jesus profetizou já aconteceu, está acontecendo, e com certeza o fim do mundo virá, e com ele o julgamento de todas as pessoas. Então, sabendo disso, sabendo que Jesus prometeu e que muitas coisas já aconteceu, aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. Então, sabendo disso, nós devemos nos arrepender e nos lançar diante de Jesus, porque ele vai voltar e ele vai julgar as nações. Precisamos nos lançar diante dele, porque é uma certeza a sua volta, é uma certeza o juízo final, é uma certeza o inferno, é uma certeza o novo céu e a nova terra. Certo? Então, segunda aplicação é persevere em meio às perseguições.
Olha o que é que ele diz em Marcos 13:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma melhor tradução aqui é: o salvo vai perseverar até o fim. Então é característica do salvo perseverar. É característica do salvo não olhar para trás. É característica do salvo não desistir em meio às perseguições. Então persevere. Mateus 5:10 diz: bem-aventurados são vocês quando perseguidos por causa da justiça, por causa do evangelho, pois de vocês é o reino dos céus. Então, quando você for perseguido na escola, na universidade, na família, no trabalho, na vizinhança, por causa do nome de Jesus, se alegre, porque de vocês é o reino de Deus. Certo? 3. Ao contemplarmos essas coisas, que possamos nos acalmar. Quando você contemplar guerras, contemplar terremotos, fome, pandemia, certo? Se acalme. Porque em Marcos 13:7, Jesus nos diz: é necessário que essas coisas aconteçam, certo? E ainda não é o fim. Quando Jesus Cristo diz é necessário que essas coisas aconteçam, ele nos dá uma ideia de que Deus está no controle. Deus está escrevendo essa história, certo? Então, o objetivo que essas coisas aconteçam é expor a maldade do homem. Guerras de fome, de terremotos, certo? De pandemia, é exatamente expor a maldade do homem e mostrar que nada pode reconciliar com Deus e que ele não pode resolver os seus problemas. Fazer com que o homem olhe a sua história e pergunte: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me livrar desse destino de morte? Certo? É para isso que essas coisas devem acontecer. É o homem olhar para si e ver que ele é incapaz de salvar a si próprio. É o homem olhar para si e ver quão limitado ele é. É o homem olhar para si e ver que ele não pode resolver os seus problemas. Somente Cristo pode resolver. Somente Cristo pode ser o redentor, certo, do seu corpo pecaminoso e da sua miséria. Amém? Então, que essa aula possa ter abençoado a sua vida. Se você achou interessante essa aula, que você possa compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ouvir o que foi ministrado aqui. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família e te abençoar.